Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o escritor e palestrante Rogério Toledo, com o tema Francisco de Todos Nós. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Boa noite, meus amigos, minhas amigas da Rádio e TV Fraternal. Que alegria poder falar de Francisco de Assis, de Clara de Assis. Nessa noite, como dizia um grande amigo, já desencarnado, ex-presidente, ou sempre presidente do Grupo Espírita, Irmã Clara, o senhor Raul Parra, que dizia que esta noite é como um banquete espiritual. E é mesmo. Né? Porque Francisco de Assis é tido, ou o moço de Assis, que é tido como o protetor, o santo protetor dos animais, e o desafio aqui é mostrar que é muito mais do que isso, ou também conhecido como o santo dos leprosos, que é o nome que se dava mais fortemente, antigamente, a quem tem hanseníase, não é? Ou o santo dos pobres. Mas Francisco foi e é muito mais do que isso. E a ideia aqui não é falar tanto do aspecto biográfico, que tem aí à disposição hoje em dia de forma tão fácil na internet, mas de uma reflexão sobre o legado de Francisco para todos nós e por que nós temos uma vida possível, né? Quando nós falamos de Francisco, há sempre uma polêmica, porque nós somos muito literais, nós achamos que para trabalharmos, para sermos um pouco do que foi Francisco, pelo menos um pouco, nós teríamos que ser absolutamente pobres e nós precisamos entender com mais profundidade os ensinamentos deixados por Francisco, que é tido como aquele que mais esteve próximo das pegadas de Jesus. Tal foi o exemplo de vida de Francisco. E nós, claro, podemos também associar o exemplo de Clara, Sorella Luna, Fratello Sole, Irmão Sol e Irmã Lua. Francisco de Assis nasceu na Itália em 1182, era filho de Pedro e Pica Bernardone, um rico comerciante, né, no caso do Pedro, de uma família nobre de Provença. Na juventude, Francisco era muito rico, então nós temos aqui um exemplo de alguém que tinha uma riqueza realmente muito grande e era um esbanjador. Francisco esbanjava dinheiro, e de certa forma até com ostentações. Porém, os negócios do seu pai nunca despertaram muito interesse em Francisco. O nome de batismo, olha que interessante, na verdade não era Francisco, era Giovanni di Pietro di Bernardone. E depois, por conta ali, até meio que como uma homenagem aos comerciantes da região, o Pedro acaba dando esse outro nome que tornaria o Giovanni conhecido como o Francisco Bernardone. Falando também de Clara, Clara nasceu em 1194 em Assis, filha de Ortolana e Faverone, de uma família mais desconhecida, mas que pertencia a uma estirpe de cavaleiros nobres na cidade de Assis. Ela recebeu uma forte educação religiosa da mãe, e ela tinha mais 3 irmãs e um irmão. Em 1202,
acontece ali a guerra entre Assis e Perúdia. E Francisco, como era meio que assim esperado de todos os filhos dos nobres, acaba se dirigindo ali, ele vai para a guerra com aquela vontade de defender Assis, e ele acaba sendo preso, fica preso por 1 ano, e aí no caminho ele acaba até encontrando um leproso, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque Francisco tinha, vamos usar uma palavra forte aqui, mas ele tinha nojo, né? Ele tinha repulsa pelos leprosos, por aqueles que tinham o mal de Hansen, né? Hanseníase, por conta do mau cheiro, principalmente, né? Quem não conhece um pouco dessa doença, que antigamente não tinha absolutamente nenhuma forma de cura, é uma doença que degrada profundamente a parte física, né? E, consequentemente, o todo de qualquer pessoa, e essas pessoas eram afastadas da sociedade, tinham que viver de forma absolutamente isolada pela repulsa que todos sentiam por ele. Mas ali Pedro, na prisão, tem um primeiro encontro, de certa forma, com Clara. Francisco, ele vê que Clara foi levar o pão para os presos. E aquilo comove muito Francisco. Aquela cena ele não conhecia até aquele momento Clara de Assis, mas aquela cena o comove bastante. Então ali, até hoje, é conhecida a expressão o pão de Clara, né? Mas aí, quando ele está retornando, ele tem novamente esse encontro com o leproso, e aí, vamos dizer assim, já o vê de uma forma diferente, principalmente depois, quando ele vai novamente a um outro tipo de guerra, já pelas cruzadas, onde ele observa ali uma pessoa, uma família que estava ali desesperada, e eles imploram a piedade a Francisco, porque os soldados que haviam passado antes deles haviam levado tudo que essa família tinha. Então ele começa ali, ele vê que não tinha sentido ele seguir naquilo, e ele então volta para casa. Um detalhe importante, né, que aliás é fundamental, não é nem um detalhe, na prisão, quando ele estava na prisão ali em Perúgia, ele tem um sonho com a Senhora Pobreza, onde ele tem ali uma primeira visão do que significava ser pobre, da importância da caridade. E ali o que acontece? Ele tem novamente um encontro com o leproso, e na verdade esse encontro é talvez o grande divisor de águas, é como se fosse um momento de iluminação de Francisco, e não aquela visão que ele tem ali na igrejinha em ruínas de São Damião, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quando Francisco ele encontra esse leproso novamente, ou um hanseníaco, né, que tinha o mal de Hansen, vamos falar aqui a lepra por conta de talvez choque até um pouco mais, né, como era naquela época. Mas o que acontece? Ele é impulsionado a ir lá e abraçar e a beijar essa pessoa, e ele mesmo na hora se emociona, né? Ou a pessoa doente, o irmão doente, se emociona profundamente com aquilo, porque vai saber há quantos anos, há quanto tempo, né? Desde que houve ali o diagnóstico, os sintomas, melhor dizendo, da doença, ele não tinha contato com alguém que o abraçasse. Francisco, então, vai visitar a igreja de São Damião. E esse é um momento muito bonito, porque naquele momento Francisco olha aquela igrejinha em ruínas, e por que ele vai até lá? Porque justamente por estar em ruínas era a única igreja onde os leprosos podiam ir. Olha que interessante, né? A pobreza que de fato havia na época, se nós pensarmos no sentido mais profundo. E ao chegar lá, ele vê uma imagem de Jesus ali jogada, né? Na verdade, uma imagem de Jesus numa cruz grande, que é famosa, inclusive, essa figura. E ali ele tem aquele sentimento que brota dele ao ter, de certa forma, um encontro com Jesus. E ali ele tem aquele abraço naquela imagem, ele acaba meio que entrando num estado de êxtase, ele como se estivesse desmaiado, e ele tem uma visão, ele ouve
como que Deus, como plano espiritual, claro, falando a ele, vá e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E aí, nesse momento, né, ele começa a obra dele, aquilo que ele entende como necessidade. Ele também entendeu essa mensagem de uma forma literal, que era a igreja ali de São Damião, que precisava ser reconstruída. E aí o que acontece? Ele volta para casa, o pai estava viajando, ele pega o estoque de roupas, o pai era um grande comerciante de tecidos, e ele pega aqueles tecidos, na verdade, e vende, praticamente doando, vende a preço ali, irrisório para as pessoas, para poder, com esse dinheiro, arrecadar para ajudar as pessoas mais pobres. E aí vem uma reflexão, já primeira, porque Francisco é tido como o santo dos pobres, ou o santo daqueles que têm o mal de Hansen, e daqui a pouquinho a gente fala o porquê da questão dos animais, da natureza até como um todo. Mas, na verdade, e uma primeira reflexão, Francisco, ele tinha todo um trabalho ligado aos indefesos. E entre esses indefesos, os mais pobres, os doentes, os animais, a natureza. Portanto, se nós tivéssemos que colocar esse título de santo, que é um título que não temos na doutrina espírita, mas talvez o nome mais apropriado fosse o santo dos indefesos. E, de certa forma, o título dessa noite, Francisco de todos nós, é porque em algum momento, hoje, ou já estivemos, certamente, em alguma forma estaremos indefesos, e Francisco está sempre com o seu exemplo sendo dado, melhor dizendo, a todos nós. E ele começa a conviver então com leprosos, com mendigos, e isso começa a atrapalhar as vendas do pai. E claro, quando o pai sabe que Francisco vende aquilo, ele fica possesso, né? Ainda mais pelo preço que foi vendido. E começam as primeiras grandes discussões com o pai. E aí o que acontece? O pai vai até o bispo, pede ajuda ao bispo, o bispo explica para Francisco a importância de conviver com a família, tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, para a surpresa do bispo, do povo, do pai, obviamente, Francisco naquele momento faz um gesto que muitos confundem como o abandono à família, mas na verdade era o seguimento à missão que ele entendeu que precisava, e para aquilo ele simbolicamente não poderia ter nada, porque ele era acusado pelo pai de falar: é fácil você fazer a caridade, é fácil você dar a todo mundo aquilo que é meu, aquilo que eu construí, né? Você está inclusive usando as roupas que eu dei para você. Então, naquele momento, ele, num ato para mostrar que ali, a partir daquele dia, como aconteceu com Saulo de Tarso, que se converteu em Paulo de Tarso, naquele momento ele se desfaz das suas roupas em público, ele fica nu em público, onde através desse gesto, o que ele quer mostrar? E ele diz isso, ele não era ingrato de forma alguma que o pai, a mãe haviam dado a ele, mas ele quer mostrar que a partir daquele dia, ele era dedicado ao Pai maior, a Deus, e já que era impossível naquele momento seguir a um, estar com um e estar com outro, por conta dessa, claro, né, desse conflito que havia pela preferência do Pedro Bernardone de que o filho seguisse os negócios, que fosse ali também uma pessoa de negócios, ele, como é mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Moral Estranha, onde tem abandonar pai e mãe, nesse exemplo de Francisco, há uma ideia perfeita do que significa o abandonar, não como ingratidão, mas se significa, em um momento em que há uma contradição entre os ensinamentos familiares e os ensinamentos de Deus naquele momento, de Jesus, né? Nós precisamos nos posicionar para seguirmos o bem, sem com isso ter uma ruptura, né? Sem com isso desprezar ou ser ingrato com os pais. Então esse é um exemplo muito marcante. E aí
as pessoas que estavam ali, que seguiam, que começaram a se juntar e perceber esse ideal de Francisco como sendo algo muito grande, muito profundo, começam a segui-lo, e Francisco começa a juntar pedras, pedir pedras para as pessoas para poder erguer a igreja de São Damião, que estava em ruínas, porque pelo entendimento dele é essa igreja que ele deveria erguer. Mas logo, né, não passa muito tempo, ele começa a perceber que, na verdade, essa igreja não era aquela física. Era os ensinamentos de Jesus. A igreja em ruína, a igreja como sentido de congregação, não como um local físico, estava em ruínas, ou seja, a palavra de Jesus estava deteriorada e precisava ser reconstruída no coração de todos nós. No coração das pessoas, claro, daquela época. E então Francisco começa a pregar o Evangelho. E aí mais pessoas passam a se unir a ele. Só que Francisco, ele tinha inclusive, quem quiser pesquisar na internet para ver como era difícil estar ali com Francisco, tinha as chamadas regras não buladas. O que significa? O buladas significa que não eram ali ainda aprovadas pelo Papa. Portanto, eram regras que ele determinou, mas que ainda eram chamadas de regras não buladas. Entendendo que ele precisava, era importante que o Papa desse o aval, né, para que aquilo pudesse ser oficialmente aceito, ele queria assim, ele não queria ficar à margem daquilo que era o catolicismo, principalmente naquela época, né? Ele vai até o Papa Inocêncio III pedir autorização para pregar o Evangelho. E essa autorização previa essencialmente uma vida baseada na pobreza material. Esse é um ponto importante para a nossa reflexão. Então, ele começa a ter ali, começa a acontecer de ter muitos seguidores, ele começa a ter mais e mais seguidores e se torna grande, se torna um movimento para fazer essa pregação de Jesus, mas não era simplesmente, entre aspas, o simplesmente, porque isso é muito grande, fazer uma pregação, mas ser um exemplo, ou seja, buscar seguir as palavras de Jesus, não tendo os excessos materiais, não tendo a posse dos bens como aquilo que mais significasse, mas a essência dos ensinamentos de Jesus. E aí ele tem, nesse ínterim, que acontece? Ele chama mais e mais a atenção de Clara, porque Clara também tinha algo que a impulsionava para isso, mas ela não tinha até então uma forma de se envolver com isso, até o momento que ela vai ao encontro de Francisco e diz, né, que gostaria de fazer parte daquele grupo. E aí aquele ato simbólico, né, de também cortar os cabelos de Clara. Clara era tida como uma moça muito bonita, aliás ela era, porque o corpo de Clara ainda está intacto hoje, lá em Assis, mas era uma beleza, falando de beleza física, era considerada muito bonita, e ali longos cabelos loiros que são cortados para também, como um símbolo, mostrar que ela estava abdicando daquilo que materialmente mais a descrevia, para então ela se tornar, inclusive nas vestes, né, uma seguidora ali, uma propagadora do Evangelho. Claro que eles não podem, até pelas condições de estarem homens num grupo, ela acaba ficando com outras irmãs, inclusive com a própria irmã familiar, que depois também e a mãe, que ficam com ela, mas aí ela fica num outro local e mais à frente ela seria colocada do lado da igrejinha de São Damião. E aí começam, tem muitas coisas que se diz, né, sobre Francisco, muitos relatos. Quem quiser olhar pela internet e quem tiver a oportunidade de ir, de visitar Assis um dia, vai ver em diversos pontos da cidade a imagem, que é muito famosa, de Francisco acariciando um lobo.
e era o lobo de Gúbio, né, um local que havia ali, onde esse lobo, ele aterrorizava as pessoas, todos tinham medo dele. Esse lobo chega próximo de Francisco, e Francisco faz como se fosse um sermão para ele. Francisco explica ao lobo que não era para ele fazer aquilo com as pessoas, para não fazer o mal para as pessoas, porque as pessoas eram boas, e mesmo que algumas ali não fossem tão boas, quanto mais mal esse lobo fizesse, mais mal fariam a ele também. E a partir daquele dia, isso se tem uma propagação muito grande, esse lobo passa a ser quase como um animal de estimação ali das pessoas de Assis. Isso impressiona muito as pessoas. E aí começa, porque daí ele teve um episódio bastante marcante, eu ia falar, começa a ser visto como alguém muito próximo e que adorava os animais. Existe uma outra passagem que ele vai fazer um sermão, claro, repassando as palavras do Evangelho de Jesus para as pessoas, e as pessoas não estavam muito atentas. O que ele faz? Ele se vira e começa a falar com os pássaros. Olha, já que as pessoas não estão dando muita atenção, quem sabe os pássaros acabam atentando mais. E os pássaros que estavam ali fazendo um grande barulho, na hora que ele fala, começa a se dirigir a eles, e isso é relatado em mais assim, nas várias versões que existem sobre a biografia de Francisco, que acontece ali um silêncio dos pássaros, como que prestando atenção naquilo que Francisco fazia. E tem muitos relatos dele falando com os peixes, de ele relatando, né, sobre a natureza, o quanto ele amava a natureza. Por quê? Justamente por por ser a obra de Deus, né, pelas criaturas. Existe a prece, a conhecida prece de São Francisco de Assis, na verdade é a oração pela paz, e essa oração é atribuída a Francisco de Assis, que é aquela: Senhor, né, fazei-me instrumento da tua paz, onde veródio que eleve o amor. Essa conhecida prece é atribuída a Francisco, mas a prece, eu falo daqui a pouco mais um pouquinho sobre ela, mas a prece que efetivamente é de Francisco de Assis é o Cântico das Criaturas, que não é tão conhecido, mas que eu deixo aqui uma sugestão para que todos possam pesquisar. É só colocar Cântico das Criaturas, ali vai entender um pouquinho melhor esse amor de Francisco pela natureza, né? Porque ele fala o irmão fogo, a irmã água. Essa música aqui que eu cantei pretensamente um pouquinho no começo, ela é de Vinícius de Moraes e foi gravada pelo Ney Grosso, tá? E se chama Lá Vai São Francisco. Mas aí, essa música, de certa forma, é inspirada nesse Cântico das Criaturas. A oração pela paz, ela apareceu pela primeira vez em 1912, por conta da Primeira Guerra. Houve meio que um concurso ali num folhetim da França, e essa oração pela paz, ela foi a vencedora. Então, o que acontece? Ela começa a ser propagada, e em 1916 ela é publicada em Roma pelos franciscanos, que pegam essa prece e do outro lado da prece, como nos papéis, coloca a imagem de Francisco de Assis. E aí ele é atribuído a Francisco porque era uma prece que não tinha um autor conhecido, mas as palavras retratam muito o exemplo que Francisco, na verdade, estendia os exemplos de Jesus na vida que ele fazia, tá? Mas só ali muito mais como curiosidade, porque o principal, se nós buscarmos não apenas entoar uma prece, mas praticarmos só um pouquinho do que ela pede para nós fazermos, já vai ser maravilhoso, né? E aí acontece também o chamado Natal de Grétio, um local onde Francisco vai passar ali o Natal e ele quer explicar para as pessoas como é que Jesus tinha nascido. E aí o que ele faz? Olha aqui que bonito. Francisco, ele pega barro e ele molda ali, né, as figuras de Jesus, de Maria, dos animais, e ele coloca, de Jesus na verdade não, ele coloca de Jesus, de Maria, dos animais, porque ele fala que Jesus já havia nascido, ele não estava mais ali. Então ele faz essa figura, mas para quê? Para
representar o nascimento de Jesus e explicar para as pessoas de uma maneira mais visual, vamos dizer assim. E ali nasce o presépio. Então, Francisco ele faz o primeiro presépio que se tem conhecido, que é essa representação muito bonita do nascimento de Jesus. Começam a haver também vários relatos de cura. Então Jesus ele dava banho nos leprosos. E por que essa ligação tão forte de Francisco com o leproso e depois com os leprosos, com quem tinham mal de Hansen? Porque era de quem Francisco mais sentia repulsa, mais sentia, usando a palavra forte, mas que era verdadeira, ele mais sentia nojo. Então, aquilo para ele era muito forte para mostrar a mudança interior, porque ele realmente faz aquilo com muito carinho, começa a levar os leprosos para dar banho, porque eles não podiam se aproximar de ninguém, não tinham acesso a nada, viviam ali, às escondidas, né, em aldeias que eram formadas somente por pessoas doentes, pequenas aldeias, claro. E ali ele começa a fazer isso e começam alguns relatos de cura pela forte, vamos dizer assim, pela força magnética espiritual, a condição que Francisco tinha de ser ali um mensageiro, de ser um benfeitor que poderia ajudar a essas pessoas. Em 1213, Francisco adoece gravemente. E ali acontece um fato que é também muito marcante em Francisco de Assis, que são os estigmas. Ao relato de que ele foi visitado por um espírito e com a presença desse espírito, ele passa a ter os estigmas. Os estigmas são os sinais da crucificação de Jesus. Então Francisco passa a ter como se fosse ali as mãos perfuradas, os pés perfurados, a perfuração da lança que tem no abdômen também de Jesus. Então esses estigmas marcam bastante, mas associado a isso, aí dizem relatos que ele não precisamente se fala da doença, mas acredita-se fortemente que a própria lepra, né, pela descrição que é dada do quanto ele também começou a se deteriorar, mas de qualquer maneira não há um relato preciso sobre a causa, mas sim como um conjunto de coisas que o fez ficar doente. Em 1226, com o desencarne próximo, ele diz uma frase que marca para todo mundo, que era: bem-vinda, minha irmã morte. Olha que elevação. E abençoe Assis. Nesse momento ele já não consegue mais ficar de pé, ele pede para aquelas pessoas, para o Frei João, por todos aqueles ali a quem ele amava tanto, né, que erguessem o corpo dele para que ele pudesse olhar Assis da onde ele estava e pedir a bênção para todos de Assis. Em 3/10 ocorre ali esse, vamos dizer assim, início do desencarne. No dia 4 ele vai ele desencarna dia 4 de outubro de 1226, portanto há 796 anos, e aí acontece a cena, né, dos seguidores, dos amigos que estavam ali com ele, levarem o corpo até onde estava. Clara vivia com as irmãs, ajudando a muitas pessoas, e tem muitos relatos de cura associados a Clara de Assis também, mas ali junto com as chamadas Clarissas, ela se despede de Francisco, que é levada até ela. Clara desencarna em 1º de agosto de 1253. Então, aqui é um muito pequeno relato sobre essa não é nem bem uma biografia, mas os pontos principais para a nossa reflexão. O título em si, ele não importa tanto, né? Tudo é verdadeiro, aquele amor aos animais, à natureza, aos mais pobres, àqueles que mais precisam de ajuda, aos indefesos, que dá um sentido
muito mais amplo. Mas será que era possível essa vida de Francisco nos dias de hoje? Como muitos falam, mas se todos nós fizermos exatamente como Francisco de Assis fez, nós vamos ter aqui um monte de mendigos, de miseráveis, e vamos todos ter essa vida sem aquilo que inclusive é falado nas leis naturais do progresso. Então, a grande reflexão, é possível se nós pensarmos em nos desfazer dos excessos, em olhar o próximo, sendo a caridade a máxima de que sem a caridade não há a salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, muito do que Jesus, claro, e Francisco, seguindo o Evangelho, passou para nós, são exemplos vivos, possíveis de nós buscarmos, ao fazermos a oração da paz atribuída a Ele, ao olharmos os animais não como alguém que tem que ser superviviente a nós, mas como alguém que pode nos ajudar em tantas coisas. Esse amor às criaturas como tudo aquilo que todos aqueles que foram criados por Deus. É a essência de Francisco de Assis para todos nós, a grande lição que nós temos que buscar através dessa reflexão maravilhosa sobre a vida de Francisco, de Clara de Assis. Muito obrigado, que nós possamos estar sempre com Deus, porque Deus está sempre conosco. Nesse dia de Francisco, em que eu estou aqui acompanhado de franciscanos, de clarissas, é uma grande festa espiritual. Obrigado a todos da Rádio e TV Fraternal, que dirigem esse trabalho fantástico. Obrigado a você que está ouvindo e que certamente vai refletir bastante para praticar muito do que esse grande Espírito trouxe para nós e principalmente, claro, o Evangelho de Jesus cada vez mais presente em nossas vidas como algo profundamente necessário. Boa noite, fiquemos em paz. Paz e bem, como dizia sempre Francisco de Assis. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.